Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Lucas capítulo 20, verso 17, que Jesus, em resposta aos incrédulos, ele pregava. Mas Jesus, olhando para eles, disse: então, o que é isto que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram foi feita a cabeça da esquina? Qualquer que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre quem ela cair será feito em pó. Amém, Jesus? Amém. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Amém. Quem crê, dá glória ao Senhor Jesus. Dá glória a Deus, cenáculo. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Aleluia. Bom, amados irmãos, o pastor, eu estou orientado a pregar sobre isso aqui nessa noite, né? O tema dessa mensagem que nós estamos ouvindo aqui da parte do Senhor Jesus é Evangelho, ordenança para quem quer se salvar. Mas antes de tudo, de entrar na Bíblia com você, na palavra de Deus, e entender e compreender certas expressões que foram usadas aqui pelo nosso Senhor, eu gostaria de aproveitar e já iniciar dizendo a toda a igreja que nós estamos realmente em tempos de pressões. Iniciativas políticas nessa terra que querem ou visam, né, alcançar o direito do crente, do cristão e da igreja de professar essa fé em Jesus de maneira legítima. Querem tirar isso de nós, eu sei que não é novidade para você, até porque nós aqui pregamos bastante sobre isso e avisamos sempre quando Deus nos dá essa oportunidade. Mas essa semana mesmo, um irmão aqui da igreja mandou um vídeo para o pastor da ONU, e de 17 metas que ela, na verdade, estabeleceu até 2030, de mundo sustentável, tá? Tudo que ela propõe lá é contra a Bíblia, a nível de perspectiva, de futuro, de tudo que Jesus ensinou, e de comportamentos também. Mas dentre tantas coisas que ela anunciou ali, não convinha ao caso o pastor eu falar, eu estou preparando um texto para publicar sobre isso aí. Dentre todas estas coisas que ela publicou ali, uma delas eu vou usar hoje aqui, que é exatamente o pedido de que todos aceitem ser iguais, a igualdade do gênero. Amados irmãos, é uma das maiores estupidezes e ignorâncias que nós já podemos ouvir falar da ciência, de que as pessoas podem ser iguais. Eu sei que o amado irmão não tem problema com isso, há muitos crentes aqui nesse culto hoje, então eu estou bem relaxado, tá? Mas nós estamos sendo pressionados para ceder exatamente a essa ideia, de que as pessoas podem ser iguais a nível de gênero. Isso é um absurdo, porque nós somos completamente diferentes um do outro. E isso dá para ser visto em qualquer experiência humana da vida, de relação mútua entre as pessoas, e que nós não temos nada a ver um com o outro, a não ser algumas coisas, mas ser igual um ao outro, a uma gêmea, isso é ficção. Por mais que o homem seja uma criação divina, de uma mesma propriedade genética, espiritualmente, ele não é igual. Humanamente falando, ele pode ser, mas espiritualmente não. Somos de formações diferentes, temos caráter diferente.
somos completamente opostos. A começar exatamente pela nossa cor, pelo nosso semblante, pela nossa digital. Na teoria subversiva da nova ordem mundial, o interesse de fazer com que as pessoas fiquem olhando para aquela placa que pisca igualdade, 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 o interesse disso, que elas acreditem nisso, é que elas fiquem completamente burras, ignorantes, e percam a noção do bem e do mal e das coisas, e passam a não ter um discernimento, uma compreensão sobre os fatos. Eu já preguei sobre isso daqui. Eles querem fazer com que a sociedade fique completamente desligada dos assuntos sérios, dos problemas, das realidades, e para isso as ideias vêm ao longo dos séculos, das décadas, dentro da história do homem, vem surgindo, é um labirinto que você entra ali dentro, escuta um monte de coisa impraticável, absurdas, para você exatamente se perverter, enquanto eles governam, enquanto eles reinam e preparam as coisas para o futuro sem que a sociedade perceba. Pastor, se não há igualdade de gênero, há o quê? Segundo a fé? Se eu for consultar para a fé e para a palavra de Deus, o que existe é Estado de Direito. Eu tenho pregado aqui constantemente para quem está sendo doutrinado, que quer ser membro aqui nessa igreja, que se existe uma das coisas que Deus mais respeita na vida do ser humano, é a liberdade dele de escolha. A igreja, por mais que ela pregue e ensine às pessoas o caminho reto da salvação, ela não pode tirar das pessoas o direito que ela tem de escolher o que ela quer. Deus deu ao homem a liberdade de escolha, sabe quem vai crer e quem não vai crer. E no final, ele vai salvar quem creu e condenar quem não creu. Mas até então, ele vai permitir com que cada homem tenha esse estado de direito de saber dizer ou então escolher qual caminho que ele vai querer trilhar. Se é Cristo ou se é a intuição, se é Jesus ou se é o mundo. Então isso é real, a responsabilidade. Isso é real, que tudo aquilo que a gente fizer nós vamos pagar. Isso é real, que tudo que o homem planta ele colhe. E independentemente se nós somos diferentes ou não, o que prevalece realmente é o Estado de Direito. Que Deus nesse momento e nesse culto aqui vai levar muito a sério. Mas vamos imaginar o seguinte, bota um monte de porcaria dessa na cabeça desse povo e perverta-os de uma tal forma que eles fiquem exatamente pensando que Deus também vai se submeter a isso, de descer aqui entre os homens e sentar numa mesa de debates, para chegar numa conclusão, ou num voto, das coisas mais certas e corretas para a humanidade. Amados irmãos, eu não tenho essa visão, eu gostaria de ter, mas não tenho, de um Deus que se submeta, de um Deus que se coloque a essa condição de perguntar aos homens o que eles querem. Deus definiu o que Ele quer, basta você escolher. Se há uma coisa que vai ser pregada hoje aqui, definitivamente clara, é isso. Deus, Ele fala com o homem de maneira totalmente vertical. Não há diálogo, não há igualdade. Não estamos no mesmo nível. Deus fala de maneira superior e não pergunta para o homem o que ele acha, o que ele pensa. Não pede orientação à humanidade para ter um nível de sabedoria maior do que já tem. Ele é feito de uma verdade absoluta e coloca diante do homem para que ele ouça e faça a sua escolha, tome a sua decisão. Então, querendo ou não, a igreja é uma instituição que serve a esse pensamento, a esse tipo de comportamento, de posição espiritual. Ela recebe de Deus um manual de regras, princípios de fé, ordenanças de comportamento que ela tem que obedecer, independentemente até então, se isso a contrarie. E nós temos que pregar, nós precisamos ensinar aos homens essa palavra que não dá permissão, não abre precedentes para diálogo, para negociações. Então é normal que a imagem do pastor aqui em cima fique taxada exatamente como aquele homem que
energicamente quer controlar as pessoas, que energicamente ele quer conduzir as pessoas para o lado que ele acha certo. Mas se ele for um cara honesto com a fé, com a palavra de Deus, o certo a fazer é isso, porque ele está transmitindo uma palavra que vem da boca de Deus para o nosso coração, e ela não pode de maneira nenhuma ter aberturas, para que o homem também passe a ser conselheiro de tudo isso que está aqui hoje. Então nós abrimos um texto aí, aonde o Senhor Jesus toma para si, ele possui para si mesmo expressões que não estão disponíveis a ninguém aqui. E querendo ou não, nós vamos ter que ser obrigados a aceitar que nesse momento quem tem a primazia, a excelência, a prioridade é ele. Então há duas expressões aí no Evangelho que falam pedra angular e pedra de tropeço. Eu quero entender isso com você. O que Jesus estava, na verdade, querendo falar àqueles judeus, ou responder a eles, baseado nisso, empregando uma simbologia, representando o senso dessa autoridade com aqueles homens que a igreja hoje tanto, mas tanto quer fugir, negligenciar, fingir que isso não existe, e existe, ao ponto de ser até intolerante. Um exemplo disso, quando ele chama o homem para seguir, ele diz o que ao homem? Pega a sua cruz, renuncia a si mesmo, vem e me segue. É ele, não nós. Quando ele vai formar discípulos, ele diz para os seus discípulos: quem amar mais o seu pai, a sua família ou a si mesmo do que a mim, não é digno de mim e não pode me seguir. Você quer coisa mais vertical, mais intolerante do que isso? Quem suportaria uma pregação como essa hoje assim? Né? Quem suportaria ouvir que Jesus ele é a prioridade de tudo nas nossas vidas e que para sermos salvos, ele precisa estar em primeiro lugar. E se no meio do caminho a gente desistir disso, nós não poderemos ser salvos. Há coisa mais autoritária, legalista do que isso? Mas se é Deus falando, é diferente do que um homem que quer subir ao poder. Nós estamos falando do Filho de Deus, daquele que ele encarnou para salvar a humanidade do seu pecado e da condenação proposta por Deus no futuro. Estamos falando do Filho de Deus aqui. E que obviamente ele não permite de forma nenhuma que aqueles que venham segui-lo acreditem que uma hora ou outra desses dias aí que você vive, ele vai descer por intermédio de alguma manifestação para abrir um precedente de que você diga a ele o que você acha, o que você pensa, ou o que você mais quer. A fé não é baseada em sonhos, mas em realidades. No Antigo Testamento, pedra angular empregada a Cristo representa o senso. Lá em Salmo 118, versículo 22, o senso de uma posição de triunfo, de honra e de exaltação sobre os homens, inclusive sobre os seus inimigos. É um texto messiânico, para você poder entender melhor. O homem que escreveu esse salmo aí, ele não falava de si mesmo, ele falava de Jesus. Por mais que houvesse algumas experiências dele particular, do que ele estava vivendo na fé, ele profetizava, ele anunciava, na verdade, aquilo que o Senhor Jesus viveria de maneira absoluta. Mas, pedra angular, ela já tem uma representação significativa de algo que Deus quer que triunfe, que tenha honra, que tenha exaltação sobre tudo que existe nessa terra. E isso foi empregado a Cristo. Pode ler o Salmo. Amém. Então, como todo mundo percebe, não é aquela pedra que os sacerdotes pegaram para apedrejar aquela mulher adúltera e condená-lo porque ela havia pecado. A pedra que, na verdade, o Senhor Jesus está usando para falar de si mesmo, se relaciona à posição que Deus o colocou diante da sociedade, do mundo e das coisas criadas. Então nós já percebemos que quando ele veio da parte de Deus para o homem, Deus não deu permissão de que tudo isso relativamente a ele, a sua glória, seja dividida com alguém aqui.
Sabe, Ele nos ama, mas não ama ao ponto de querer dar a você a oportunidade de se destacar mais do que Ele, ou de ser maior, melhor, ou mais honrado do que Ele. Sempre é Ele. Aí se pergunta assim, mas pastor, isso é muito injusto. Então pensa, veja um juiz, você sentado num tribunal para ser julgado sem mérito e direitos algum, e Jesus ao teu lado, trabalhando e dando a sua vida para que você não seja condenado. Um homem sem Cristo é um homem sem advogado, prestes a ser condenado por um juiz raivoso que quer mandar tudo que é pecado para o inferno. Então nós viemos nessa chamada de salvação sem direitos nenhum, e fomos agraciados, e de maneira perfeita agraciados, com essa dádiva de Deus, permitir com que o seu Filho se sente ao nosso lado na condenação, para nos instruir e nos orientar como não sermos condenados. Então nós já somos beneficiados pela sua vida e pela sua morte, porque queremos mais destaque, mais glória, mais honra, mais poder, mais isso e mais aquilo. Você está muito perverso. Tua ambição vai te matar. Já fui beneficiado pela morte do próprio Filho de Deus para me salvar de uma condenação puramente eterna e extrema, e não me sinto satisfeito de ser agraciado com isso, do perdão, da reconciliação que Deus pode promover na minha vida. Não, eu quero mais, quero subir e me igualar às estrelas do céu, ser superior ou então igual a Deus, aquela coisa que o diabo sempre pregou e mandou muita gente para o inferno com isso. Então Jesus, ele tem uma posição de destaque entre os homens. Ele é maior, ele é melhor, ele é mais importante. Está na condição dele dizer o que vai acontecer e o que será para todos nós aqui, e nós precisamos dele, e sem ele já estamos condenados. A pedra angular, ela começa nessa realidade. Deus colocando o seu Filho entre os homens, não para que ele seja tratado como algo filosófico, religioso, iluminista, mas como a única forma do homem se salvar. E para isso o homem deve dar a ele toda a honra, toda a glória, todo o respeito, todo o triunfo, toda exaltação. Porque na medida em que ele fizer Jesus crescer, se exaltar, evoluir dentro da sua vida, Deus tem motivos para salvá-lo e recompensá-lo por isso. Mas se na medida do possível, na caminhada e na trajetória da tua vida e da minha, Jesus se diminuir e ser desprezado para que você conquiste alguma coisa aqui, você já está condenado. Então, se a Bíblia é a verdade de Deus e Jesus o caminho para a salvação, nós não temos outra escolha senão esta, de fazer com que ele tenha toda primazia, toda exclusividade, toda preferência. E por mais que soe lá fora, a religiosidade para nós aqui é a única forma de se salvar. Aleluia, Senhor. Lá em Jó 38:6, Isaías 28:16 é o que você vai ler. Isaías 28:16. Mas também há em Jó 38:6 esse texto. Fala mais um pouquinho sobre a pedra angular, que o pastor, eu quero dividir com você aqui esse conhecimento e essa verdade em nome de Jesus Cristo. E a igreja vai ler em voz alta, Isaías capítulo 28, versículo 16, o que Jesus estava querendo dizer com isso, os profetas também acerca dele. Pode ler em voz alta, cenáculo, em nome de Jesus. Amém? Então novamente o profeta não falava de si mesmo, mas falava daquele que Deus enviaria para ser salvador do mundo, cujo senso, que está representado por ele, nos traz um fundamento inabalável, de posição permanente, o que não pode ser movido por ninguém, pois representa o poder absoluto de Deus. Minha gente, nós estamos recebendo de Cristo agora uma plenitude, né?
o absoluto da verdade de Deus, que se caso constranger, implicar, escandalizar, ferir alguém aqui, desculpa, nós não podemos mover. É inabalável. Não pode ser movido por ninguém. Então o que acontece lá fora? Os camaradas na manhã olham a Bíblia como se fosse um livro qualquer, um livro escrito por homens, e trata isso com irresponsabilidade ao ponto de modificar, adicionar, omitir certas coisas que o livro ensina. E nós estamos vivendo o momento que dessa situação, onde a sociedade é preparada numa nova Bíblia, numa outra versão de evangelho, numa outra forma de ser cristão, que não é a canônica, a verdadeira, a fiel. Nós estamos vivendo esse momento aqui, um momento das contradições. Mas por que será que existem homens, pastor, que se dedicam tão inteiramente em querer modificar, omitir, restringir o que deve ser fiel, verdadeiro, e não pode ser movido? Porque eles nunca foram crentes nisso. É simples. Isso é coisa de crente, não é coisa de ímpio. Você velar e zelar por coisas que estão ali impostas a nós por Deus e são sagradas, isso é uma coisa de crente, não é coisa do mundo. Por mais que alguns dentro da igreja se misturem aqui e fazem isso sempre, nós como crentes e fiéis não podemos de forma nenhuma ir contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina agora, e não pede licença para entrar. Não discute, impõe. Jesus, quando fala a pedra angular, ele fala de um ponto comum, aonde todas as retas se inclinam para isso. Não só o céu como a terra, todos estão direcionados para aquilo que é Cristo, para o inabalável, como o pastor mesmo falou aqui, para aquilo que tem posição permanente. Então a nossa experiência com Jesus aqui é esta. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, e esvazia a igreja, mas nós queremos aqui se salvar ou se condenar. Se o propósito realmente é a salvação, então temos que ir a fundo nesse conhecimento daquilo que Deus quer por intermédio do seu Filho para as nossas vidas, pois é esta a chance que nós recebemos dele, que a palavra, que a sua obra penetre nos nossos corações. E por mais que esta nos desperte revolta, tristeza, indiferença, é a verdade que ele quer que todos aqui sigam para se salvar. Uma posição clara, um inimigo do que eu estou pregando hoje aqui, o relativismo. Não tem coisa mais perversa do que você querer dizer à humanidade que Deus não tem uma palavra pronta e completa para dizer à sua igreja. Que nós temos que ficar à mercê de sábios e homens inteligentes aqui para nos dizer o que é certo e o que é errado. O Filho de Deus não desceu aqui na terra para passear, minha gente. Ele desceu aqui para partir o pão do céu e nos dar um alimento completo, puro, verdadeiro e completo, ao ponto de que tudo que ele ensina nós precisamos, ao ponto de que tudo aquilo que ele ensina nós não precisamos de outra coisa, ao ponto de ser tão perfeito que nós não precisamos mais de nada a não ser o que sai da sua boca. Olha, se tiver alguém desconformado aqui, alguém triste, alguém insatisfeito, que nem o freguês fica, né? Com o pãozinho do padeiro, que fica com o atendimento médico, você entendeu? Se tiver alguém aqui insatisfeito da forma como está sendo tratada por este pastor aqui, pega as tuas coisas e sai. Porque eu não vejo Deus sentando na mesa para discutir com você uma negociação e chegar no consenso de uma coisa que te agrade, agrade ele, e todo mundo fica amigo em paz. Deus coloca o que ele quer para você e você escolhe, e a tua escolha vai ter resposta. É isso que nós temos que entender aqui. Jesus é uma coisa de Deus que não pode ser movida por ninguém aqui. Ele é uma coisa tão perfeita, tão santa, que veio para ficar.
E a glória de Deus para o seu filho é esta: que um dia ele virá para se vingar de todos os seus inimigos que quiseram tirar dele a honra, a glória e a exaltação que Deus deu a ele. E essa igreja também está dando hoje. Aleluia, meu santo Senhor. Sabe, eu estou colocando Jesus aqui dentro da minha vida em destaque, em honra, em exaltação, em glória, preferencial, exclusivo, absoluto. Em primeiro lugar, nós vamos ver se isso é verdade. Já vi muita gente entrando dentro da igreja aqui, saltando 3 metros de altura, quando gritava o nome de Jesus. Hoje, está com essa cara de bolacha, entendeu? Com essa cara, já viu bolacha quando é molhada? Água e sal, quando ela entra na água, fica desse jeitinho aí, ó. O cara chega pulando em 4 metros de altura. É Jesus que eu quero, é Jesus o meu único Senhor. É só começar a vir os processos da realidade, do que nós precisamos passar para manter essa fé, que os caras ficam tudo pianinho, e fica com aquela carinha de Zé Coitados, de Zé Judiação. E daí entra as desconformidades, as insatisfações, porque eu entro aqui no culto, a palavra não é para mim, é para Ele. A palavra não é para o que eu preciso, é sempre porque Ele quer de mim. Ele me exige demais, Ele me cobra demais, aquela coisa toda. Então eu sou obrigado a dizer para você, hoje aqui, qual a realidade de uma pessoa que ela abandona e afasta a sua vida do compromisso de tornar Jesus a coisa mais importante. E ela é um réu perante um juiz irado, que vai ser condenada sem direitos nenhum. Você precisa dele. E para ele te salvar, ele precisa ser destacado. Ele precisa do menor lugar, filho. Ele não vai aceitar qualquer coisa. Ele não vai aceitar qualquer porcaria. Entendeu? Ele não vai gostar de ser segundo plano, terceiro plano. É só começar a acontecer algumas desvantagens, alguns problemas, algumas tribulações, algumas situações opostas ao crente, que é a hora, o momento dele provar que Jesus é a coisa mais importante, e não deixar que nenhum desses fatores o afaste, ou o abata, ou desanime de tornar Jesus a coisa mais importante, a posição privilegiada. Nós precisamos dar a Ele isso para sermos salvos. E Deus não vai aceitar de que o seu filho seja substituído por qualquer coisa. A pedra angular, puramente radical, há um ponto comum. E todas as retas, cujos são feitas de pensamentos, desejos, anseios, culturas, ideias das mais diversas, se quiserem se salvar, devem estar direcionadas a Ele. Não venha me falar de diferenças e de desigualdades, quando Jesus é o ponto comum. É lá que nós nos tornamos iguais. É ali aonde nós nos tornamos um único corpo. Quando Ele passa a ser para nós a única coisa. Quando Ele passa a ser para nós a coisa mais importante. Essa é a nossa experiência aqui. Viemos dos lados mais diversos, mas nos tornamos um só, quando Jesus é a pedra fundamental disso tudo. É a pedra sustentadora do nosso pensamento, do nosso coração, da nossa razão de existência. O mundo não entende isso, porque está em trevas, mas nós que somos crentes, sabemos que este é o poder de Deus, e por intermédio dessa experiência, Deus salva, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura aquele que é crente. Maracasturepioshterevedai. Aleluia. Texto de Jeremias, capítulo 51, versículo 26. Abre a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus, o que também está em Jó 38, 6, Zacarias 10, 4. Amém? Leia esse texto para o pastor. Mais um ponto importante para explicar exatamente o que Jesus queria dizer com isso. Trazer para si, empregar para si mesmo, falar de si mesmo que Ele é uma pedra angular aqui no nosso meio. Senhor Café, pode ler esse texto em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Pode ler.
Ô meus irmãos, lê em voz alta, é a palavra de Deus, lê. Amém? Amém? Você não precisa procurar em outras fontes, não. Nós já temos uma pedra fundamental para te dar aqui. Sabe o que o profeta está falando aí? Que aquilo que Deus determinou por intermédio do seu filho, que eles não viram se cumprir, é a superestrutura da igreja. Então nós temos um monte de gente aqui que vai servir a esta causa, mas não precisam dar uma ajudinha para Jesus, a nível de como ele deve orientar, ensinar, instruir, como ele deve administrar essa igreja, porque ele é capaz de fazer isso. Pode ficar sossegado, fica tranquilo. Vai fazer outra coisa, porque essa parte aí compete ele. Tá? Vai lá falar para o Papa lá, entendeu? Que essa autoridade de infabilidade, de querer ter autoridade, domínio sobre a igreja, de dizer a ela o que é certo e correto, como se ele fosse uma quarta pessoa da Trindade. Vai lá falar para ele que a superestrutura da igreja é Cristo. E se você quiser ir em busca de um outro fundamento, de uma outra pedra, de um outro alicerce, amém? Aproveita para não voltar mais. Pega, vai, mas não volta. Porque se você estiver carente, necessitado de uma outra inspiração, de um mestre, de alguém que lhe dê uma alternativa, algumas ideias diferentes para poder melhorar a tua espiritualidade, vai, mas não volta. Deixa Jesus Cristo para quem só quer Ele. Você está sofrendo, não está? É o preço. Ô pastor Daniel, quanto custa a salvação? Aí que está. Aqui é barato. Isso que eu estou pregando é o caro. Dar Jesus um lugar especial dentro da igreja é dizer, minha gente, vamos pregar a palavra dele, vamos deixar ele falar. Vamos dar liberdade para ele dizer à igreja dele o que ele acha certo, correto, verdadeiro, imediato, que ela tem que cumprir. Agora vocês me pegam, tiram ele para colocar um líder, para substituir essa autoridade, esse lugar. Vocês estão querendo chamar o inferno aqui para dentro, né? Sabe, meus amados irmãos, a entrega de um homem para Cristo começa aqui, na medida da disposição que ele quer se entregar. Quanto você quer entregar a tua vida? Ou tudo ou nada. Porque se você quiser colocar o Salvador para dividir, ser uma coluna entre outras dentro da tua vida, esquece, ele não vai dividir glória com ninguém. Estou indo lá para entregar minha vida para Jesus, então vai com tudo. Vai disposto a dar tudo. Pedra também lá no texto de Juízes 22, 1 Samuel 14, 38, ela toma o lugar da expressão governante, metaforicamente governante, tá? Ele é a superestrutura, ele é o governante, ele é o líder, ele é o cabeça, ele é feito de Deus para nós, para que ele tenha todas as coisas. E como já dizia Paulo, para mim ganhar Cristo, eu tive que tornar lixo e refúgio tudo aquilo que um dia eu quis ganhar, conquistar, que eu sonhei um dia ter. Para mim ganhar Cristo, eu tive que sair. Paulo sai do banquinho, da liderança, deixa Jesus sentar. Aparentemente aos olhos humanos você vai estar perdendo, aparentemente aos olhos humanos você vai estar regredindo, vai estar subdesenvolvendo, mas em compensação para o céu é aonde você vai se salvar, é aonde você vai se libertar, é onde Deus vai poder estar presente na tua vida. Quanto mais Jesus, mais graça. Quanto mais Jesus, mais misericórdia. Quanto mais Ele cresce dentro de nós e tem de nós o tudo, mais bênçãos com Deus nós podemos alcançar. Tá? E substituiria tudo isso que está sendo pregado por aí a nível de unção, de consagração, de óleo ungido, de água benzida, que os pastores estão dando como formas simbólicas de estimular fé e fazer com que as pessoas alcancem graça e bênção com Deus. É tornar Jesus a coisa mais importante da tua vida. Portas abertas para você.
caminho formado para ir para lá. Agora eles querem substituir isso que é tão simples e profundo ao mesmo tempo, por todas essas bugigangas e badulaques e simbologias e religiosidades, como também ídolos nomeados, porque Jesus não satisfaz. Então o Evangelho determina que há expressões que o homem já tentou dominar, que pertencem a ele, que não vão ser divididas. Pedra angular quer dizer toda autoridade, todo saber, todo livramento, toda exaltação, toda vindicação pertence a ele. E ele não vai dividir com ninguém. Gente que entra aqui, entra para se jogar aos seus pés. Gente que entra aqui, entra para se humilhar e gritar até ele ouvir, clamar e se humilhar até ele responder. Se você está querendo sentar e conversar com ele na mesma posição, no mesmo nível, você está perdido, porque ele não quer ser tratado como psicólogo, ele não quer ser tratado como economista, ele não quer ser tratado como filósofo, ele não quer ser tratado como um curandeiro, como um prognosticador ou coisa parecida. Ele quer ser tratado como Senhor, como Deus, como Salvador da sua vida. Ele quer ser visto como a única forma que você tem de se salvar da ira e do juízo de Deus. Ele quer o melhor lugar da sua vida. E talvez você não deu. Por favor, Senhor, faz um showzinho aí para nós nos alegrarmos hoje aqui. E irmos embora contente para casa, para não perdermos a viagem. Vou te dar um showzinho para você ver. Vou fazer um showzinho para você aqui. Fazer o fogo do inferno queimar a sola do teu sapato, para você saber quantos graus centígrados o fogo queima lá, meu filho. Onde o verme não morre, o fogo não se apaga, para você saber o quanto é bom. Você querer determinar e estipular metas na tua vida como se você fosse Deus. Querer determinar direções, opções, escolhas, sem a participação de Deus, como se você fosse alguma coisa. Querer tornar Jesus uma opção, uma alternativa, entre tantas outras, sendo que para Deus Ele é a única forma. E é angular. Essa é a ideia, é padrão, é ângulo, todos direcionados a Ele. Pastor, como é que nós vamos fazer? Temos que tomar uma decisão. E é isso, os cultos estão ficando cansativos para você, porque você não tem uma experiência subjetiva com Cristo, inclinada a obedecê-lo. Está cansativo, está fatigado, porque você não é crente. Porque se você for um crente ou quiser ser um, você vai se alegrar quando Ele fala. E quando Ele disser a você, abre a tua porta porque eu quero entrar, e quero cear contigo, e quero ser a primeira voz do teu coração, você vai dizer: Senhor, pode entrar e tomar tudo aqui, porque é teu. Consagra para a tua glória, Senhor, porque foi por intermédio dessa graça que eu me salvei. Já sou abençoado demais, Senhor, por o Senhor ter morrido na cruz do Calvário, para querer me colocar no capricho e na vaidade, para ficar discutindo aqui interesses, fazendo guerra por interesses, querendo colocar diante de Deus pautas para serem discutidas que o Evangelho não trata. Mas por que Deus não trata? Porque é muito antropológico. Fala muito de você. O sentido aqui é falar dele. Entender quem ele é, o que ele quer, para você se salvar. Daí vem o Senhor para os judeus e diz: o que era angular se tornou tropeço para vocês. E quando ele entra nesse mérito, Isaías 57:14, Ezequiel 7:19, Sofonias 1, capítulo 3. Escolha um desses textos aí, o pastor não vou poder ler, porque o horário está muito rápido aqui. Mas o entendimento de uma pedra de tropeço baseada, no que Jesus empregou sobre si mesmo, quer dizer exatamente o obstáculo para ídolos.
O que poderia ser bom, maravilhoso, o que poderia ser glorioso da parte de Deus, por intermédio do seu Filho nos homens, virou uma desgraça, um obstáculo, uma oposição. Por quê? Porque aonde há escândalo com que ele quer agora ser reconhecido, os ídolos também estão lá. Aonde há escândalo, tropeço, discordâncias, insatisfações, divergências, pelo que ele está falando de si mesmo, é porque os ídolos também estão lá. E ele não pode ser único, porque há um povinho ali, uma gentinha ali, que também pensa que pode ser como ele, ou ser igual a ele, ou ter a mesma autoridade que ele. Para os judeus, muitas razões, Jerusalém, o ouro, a história eram mais importantes do que Jesus. O que os profetas falaram era lixo. Mas haviam coisas culturais, políticas, ideológicas em Israel que eram mais importantes do que ficar ouvindo Jesus falar. Moisés era um ídolo para o povo judeu. E acabou absorvendo e tomando o lugar de Jesus no coração daqueles homens, como até hoje acontece, inclusive na versão messiânica. Muitos se autotitulam como cristãos messiânicos. Sabe o que é isso? Porque na cabeça deles e na ideia deles, a vinda de Jesus aqui para essa terra aqui traz uma ascensão para Israel que a igreja não pode participar. E para Deus não teve acepção quando Ele mandou o seu filho aqui, mas eles querem fazer distinção. Tudo porque não querem ser inferiores a nada, a ninguém. E Jesus era uma ameaça para isso. E passou a ser um obstáculo para a ascensão daqueles homens, e perseguido, odiado, ao ponto de quererem matá-lo, porque ele queria ser melhor do que eles. É como um pastor, eu te disse aqui, eu estou pregando a palavra do meu Senhor, mas a impressão que te passa é que eu estou querendo me sobressair sobre você. E eu não tenho pretensão de ser melhor, nem maior do que ninguém aqui, porque eu sou esse miserável como você, que está procurando agora, nesse momento, não perverter a pedra que Deus colocou para nos salvar. Não tropeçar nela por razões ideológicas, fúteis, banais, mesquinhas. E deixar que ela continue mantendo o seu ângulo perfeito. E continuemos indo para Ele sempre. Porque não vejo na palavra do meu Senhor uma ameaça para mim, porque eu não quero aparecer. Eu não quero brilhar. Eu não quero ser referência para ninguém. Por favor, Senhor, entre na minha frente, porque eu não sou nada. Mas já para eles, que sempre procuram exatamente a ascensão e procuram a elevação de si mesmo ou de algum outro homem como ele, tudo que Jesus fala, ou que ele diz, ou que ele ensina, representa uma ameaça para esse cara, para essa pessoa, para essa religião. E lá no texto de Efésios 2:20, exatamente por isso, por se tratar de uma forma unificadora entre os crentes. Por se tratar uma forma unificadora, Jesus passa a ser uma ameaça para aqueles que nesse momento procuram, nas circunstâncias, vantagens de evolução, vantagens que o coloquem em ascensão. Lê o texto de Efésios capítulo 2, versículo 20 em voz alta, por favor. Amém? Pedra na esquina, ângulo, sabe? Ali aonde todo mundo quer passar, ele está no meio para impedir. Ou você sobe nele, ou você tropeça nele. Duas coisas vão acontecer. Oh, mas não dá para tirar esse cara aí do meio e a gente passar e ter o acesso livre? Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por intermédio de mim. Tem algo mais radical do que isso? Não, mas é Deus falando, não é um homem qualquer.
Pô, mas não tem como dar uma liberdade aí para nós aí? Não, ele é a pedra que Deus colocou nesse caminho que vocês querem passar. Aqui, ou você sobe ou você tropeça. E para Paulo, a grande ameaça da sociedade nesse momento agora é o que nós pregamos aqui. Então, para o sistema lá fora, qualquer lixo, qualquer religião pode ser válido para a humanidade, a fim de distanciá-los da pura verdade de Cristo. E é o que vem acontecendo ao longo da história. Não importa qual religião, não importa qual princípio, não importa qual dogma, qual pensamento cultural sobre Deus, o mais importante para o sistema mandar a besta para cá é exatamente fazer com que os homens estejam distantes desse livro aí. Porque essa verdade machuca, ela fere o sistema, vai lá no coração daqueles que querem ser semideuses ou deuses. Porque eles sabem que não tem como constituir Estado, não tem como constituir lei, não tem como constituir política, não tem como administrar uma escola, administrar uma família, com Jesus ali enchendo o saco e dizendo a eles, é o que eu quero e não o que vocês querem. Insistindo com eles que o lugar é dele. Como Obama mesmo falou, se nós aplicarmos o sermão do monte que Jesus pregou, nós fechamos os Estados Unidos. Pô, primeira coisa sensata que esse cara falou. Então tem que fechar os Estados Unidos porque os Estados Unidos não presta. Como política. E como outras coisas que também não veio ao caso falar. Porque todas as coisas que ele pregou ali foram justas. Humanamente justas. Necessárias, então se não serve para praticar aquilo ali, a melhor coisa é fechar. Porque a política lá é do mais forte, é do mais rico. Mas aí é que está a questão. Poxa, mas se nós sabemos disso, que por se tratar de uma força que procura unir os pintinhos debaixo da asa de Deus, do que Ele quer, do que Ele preparou, isso é uma ameaça para nós? Então não tem como você entregar a tua vida para Jesus se você não estiver disposto a abrir mão do teu eu. Ou você sobe, ou você tropeça. Ou você cai de cabeça e se aprofunda em Cristo para assimilar o que Ele tem para a tua salvação, ou você tropeça. Tem como fazer as duas coisas, pastor? Não. E quantos tropeços você já não teve? Como batizado, como evangélico, como membro de uma igreja, como alguém que tem um pastor. Com o pastor você não tem problema, mas com a palavra você tem. Com a igreja você não tem problema nenhum, mas com a palavra você continua tendo. E alguém vai ter que vencer nessa história. E eu lhe pergunto, será que Deus vai dar a nós o direito de vencermos sobre ele? Há essa esperança de que Deus permita, de que lá na frente o próprio Cristo que venceu até agora será vencido de última hora por todos aqueles que estão insatisfeitos aqui na terra e não querem dar a Ele a glória, a honra, a elevação e a exaltação que Ele merece. Por isso eu prefiro acreditar nele e não nos homens. Tem gente aí subindo demais, querendo tomar uma posição que não compete a Ele. É uma estrutura que pertence a Cristo, não a nós. Rocha de escândalo. Pedra de tropeço para aqueles que não querem obedecer, para aqueles que não querem se sujeitar, para aqueles que não querem servir, porque querem ser como Deus. E lá no texto de Atos 4:11, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, mas abre 1 Pedro 2:7, que é um texto importantíssimo também. E lê em voz alta para o pastor em nome do Senhor Jesus. Pode ler em voz alta, porque esse aí com certeza dá dor de ouvidos no diabo. Pode ler aí, cenáculo, em voz alta. Leia. Vai, cenáculo. Amém? E reprovaram, se você continuar lendo aí, reprovaram porque são insubordinados, reprovaram porque não querem se sujeitar,
reprovaram porque não querem obedecer. Mas para nós que somos crentes, ela é eleita e preciosa. Amados irmãos, é mais ou menos isso. Para a igreja fiel, o Senhor, Ele é algo completo. Ele tem tudo que a gente precisa. E mais uma coisa, está atualizado. Não defasou, porque estamos em modernidade. Ele continua sendo uma orientação que cabe para a igreja nos dias atuais, porque muita coisa que ele tratou, que ele falou, está acontecendo com a gente agora. Está acontecendo com este mundo agora. Você lê a palavra, é como se ele estivesse, por intermédio dela, vivo, aqui dentro da igreja, por coisas que ele falou, ensinou, e estão aqui. Eu não precisaria dessa fé para dizer Jesus ressurgiu dos mortos, não precisaria dessa convicção pessoal. Basta ler esse livro, que você é obrigado a ter esse sentido, de que nós estamos vivendo um Cristo vivo, por intermédio de experiências, de acontecimentos, que somos obrigados a enxergar, a perceber que eles estão aqui. Mas a rejeição dos judeus principalmente se deve ao fato de não aceitarem a colocação de Jesus em suas vidas, de que ele fosse cabeça, de que ele fosse uma autoridade. E lá no texto de Marcos, capítulo 12, verso 10, você lê em voz alta, você vai ver um texto aí importantíssimo também. Marcos capítulo 12, versículo 10, pode ler, cenáculo. Vamos, igreja, ainda não lestes? Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa para você? Você gostou que ele fez isso? Que ele botou uma pedra angular bem na tua frente e toda vez que você tiver que tomar uma decisão, você vai ter que subir em cima dela? Você gostou do que eu estou te pregando hoje aqui? Você está pulando de alegria? Você está falando, nossa, mas que palavra maravilhosa, como que eu quero que Jesus seja isso na minha vida, eu estava precisando ouvir isso hoje. Está pensando assim? Gostou? Né? Olha, eu não sei dizer. Ele pode estar pensando assim, pastor, eu não sei dizer, estou atônito, estou assustado, quem vai aguentar e suportar uma coisa como essa? E aí é onde começa a vir as quedas da fé. Daí quando Pedro ele vai para o discipulado do Senhor, nos textos do Evangelho, inclusive até em Mateus 16, 18, ele olha para Pedro, quando Pedro pula, com aquele pulo de crente, diz para ele, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o meu Senhor. E Jesus olha para ele e diz, olha Pedro, o Espírito Santo te revelou, foi ele que falou pela tua boca, mas você é pedra. Mas sobre essa pedra, Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Como querem dizer para ele, eu amo você, você é importante, você falou isso, mas a igreja que vai se levantar aqui nessa terra, vai ser levantada a partir do que eu quero, não do que você quer. Então nós somos pedras humanas, temos pensamentos, opiniões, vontades, ansiedades, somos retas, né? Mas é o que ele quer, não o que você ou eu quero. Tá bom para você? Você está feliz? Você vai pular hoje, vai chegar em casa e vai festejar? Vai varar a madrugada orando só porque você ouviu isso hoje aqui? Vai comprar uma pizza, tomar um guaraná para festejar? Vai dar um abraço no teu pastor hoje, vai falar muito obrigado por essa palavra, Senhor, por intermédio do teu servo, da tua igreja, porque ela me alimentou, era isso que eu estava precisando ouvir? Vai nada. Ele vai sair daqui com a pulga atrás da orelha. E eu sei do que eu estou falando, são 22 anos pregando. Ele vai voltar, vai chegar, vai sentar em casa e aquela palavra vai estar ali com aquele gostinho amargo, dando a ele um sentido que ele vai perder, que ele vai ser esfolado, que ele vai ser maltratado, que ele vai ser jogado para trás, que Deus vai pisar nele, que Deus vai humilhar ele para obter compensações. Não é crente. Então a primeira impressão que ele vai ter nesse culto hoje é essa, que para Jesus ser elevado ele vai ter que cair perdendo. E para mim, a igreja cai quando Jesus se eleva ganhando e vencendo com ele. Ganhando e vencendo com ele.
Texto de Mateus capítulo 21, verso 43 ao verso 44. Para finalizar. Mateus 21. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza seu fruto. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava deles. E procuraram prendê-lo, olha aí, ó. Mas tiveram medo da multidão, porque o povo considerava como profeta, não como Senhor, como profeta. Mas já é uma evolução. Eu não sei se evoluiu, mas é o que o Evangelho está falando aqui. Mas sabe, nós estamos muito ameaçados com esse cara aí, e estamos com vontade de prender ele e matar ele, porque ele está falando de nós o seguinte: que se nós não obedecermos e não nos sujeitarmos ao que ele é e o que ele quer, nós vamos ser condenados por Deus. Se nós não subirmos na rocha que ele representa, ou dos seus ensinamentos, e sermos despedaçados para ele fazer uma obra de renovação sobre nós, nós vamos ser condenados por isso. Daí vem a visão política. Eu sou livre, você é. Eu faço o que eu quero? Sim. Sou dono da minha vida? Sim. Mas responsável também. Em saber que por mais que o homem tenha esse domínio de sua matéria, de sua vida, de suas decisões, ele não é Deus. E lá na frente, Deus há de julgá-lo, exatamente por isso, de desprezar o fato de que o filho dele esteve aqui e morreu para resgatá-lo do pecado e dar a ele a experiência de uma nova criação em vida, para que ele seja redimido e pronto para ser salvo. E por se achar tão completo, tão perfeito, tão dono de si mesmo, agora ele vai ser condenado. E essa pedra que ele rejeitou obedecer é aquela que vai esmagar ele e reduzi-lo a pó. Então o Evangelho entende que aqui quem não é crente, não crê e não obedece, vai ser reduzido a pó. Quer coisa mais vertical e assustadora do que essa? Mas Jesus salva assim. Então nós com certeza não somos iguais. E ele também não é igual a nós. E por ser incompatível a nós, quem tem que ser quebrado aqui somos nós, não ele. Ô Senhor, desce do pedestal aí, abaixa a tua autoridade, que nós temos que discutir os termos da salvação, porque elas estão muito direcionadas só ao Senhor, não a nós. Ah, é? Chama a Dilma e o PT para te defender, ô gueizão. Vai lá. Vem cá, Dilma, vem cá, PT. E olha, escolhe uma hora certa, porque eles andam tudo embriagados. Pega uma hora que eles não mamaram. Que ultimamente se percebe que eles estão mamando toda hora. É mais ou menos aí. Vou lá me resguardar na Constituição e na lei do direito, e nisso nas questões de gênero, dos mais fracos, dos negros, dos gays, dos homossexuais, porque é isso que eles estão fazendo, uma separação para ter guerra social, como se isso fosse dar a ele a válvula de escape de não ser condenado por Deus. E o Evangelho determinando, mesmo assim você vai ser condenado, por evitar a experiência de Deus te quebrar, ou dessa palavra ter acesso à tua formação. A tua condenação vai ser essa: não crer nele e não obedecê-lo. Então se a solução realmente for prender pastor, fechar igrejas, mandar pastores para a cadeia, rasgar a Bíblia, queimar a Bíblia para dar à sociedade uma liberdade ou uma paz de gênero, na história toda, não foi a solução. Você não vai calar a boca de Deus. Você não vai conseguir afastar Jesus dessa realidade, de provar a você o quanto você é miserável. E hoje foi definida uma linha de entendimento bíblico aqui. Alguém tem que ganhar nessa história aí. Quem vai ganhar essa guerra aí? De interesses, de disputa, de soberania. Quem vai ganhar aí, Senado?
Quem vai conseguir vencer essa disputa de força aqui? De um lado o que Deus quer, de outro lado o que o homem quer. Vai, me fala aí, amado. O que você viu acontecer na tua família, por exemplo, teus pais, teus avós, se deram bem? Foram felizes? Se salvaram? Conseguiram vencer a vida por si mesmo? Passando por cima da lei de Deus, dos seus mandamentos, da sua verdade e da sua vontade. O mundo está conseguindo vencer. Por incrível que pareça, os que mais disputam liberdade, liberalismo e defendem o liberalismo são os mais prostituídos, dogrados, viciados, promíscuos, feiticeiros, místicos, satanistas e perdidos. E deixar de ouvir Jesus falar para ouvir alguma coisa deles é banal. Deixar de ler a palavra de Deus para ficar lendo versos de Drummond de Andrade é banal. Ficar se inspirando em filosofias, né? É banal. São pensadores, falam coisas sensatas, mas morreram. Viraram pó. E nós estamos hoje aqui nessa igreja para entendermos esse curso. O curso da realidade humana termina com Jesus recebendo toda a honra, toda a glória, toda a exaltação de Deus, mesmo que os homens não queiram. Lá na cruz dividiram a sua capa, a rasgaram para jogar pela sorte, feriram o seu lado direito com a espada para machucá-lo, bateram nele, escorraçaram ele, arrancaram pedaços da sua carne, das suas costas, sem mal nenhum ele ter feito. Xingaram, cuspiram, deram a ele uma coroa de espinho e a pior sentença da época. Tentaram se fortalecer sobre a sua fraqueza, tentaram serem fortes, mostrar força, na hora que ele tinha que servir e ser fraco para nos salvar. Ridicularizaram, banalizaram o seu nome, o julgaram como um bandido. E Deus já deu o dia da sua vingança. E ele virá para ter para ele o que é dele. E agora ele quer o pagamento, agora ele quer a recompensa. Sobre aqueles que ele salvou, separando o joio do trigo, a ovelha do bode, pois a justiça está sobre os seus ombros e a glória também. E ele virá saltando sobre os montes, para provar a este mundo que os homens aqui não são nada. Para você, este dia está longe, mas para mim ele está muito perto. Porque vejo o mundo lá fora agonizando, vejo o mundo lá fora perdido com toda a ciência que tem, não sabendo quanto tempo mais tem de vida. E ele continua triunfante, vencendo sobre os crentes, vencendo sobre a igreja que ora, sobre a igreja que se consagra, sobre a igreja que se santifica, sobre a igreja que prega a sua palavra. Ele continua vencendo, triunfando, com respostas e sinais diante daqueles que se humilham e buscam a sua face. Dê a ele o lugar de glória, dê a ele o lugar da honra e da exaltação. É ele quem tem que reclamar, não você. É ele quem tem que exigir, não você. Dê a ele a primazia, dê a ele o primeiro lugar. Se você quer se salvar, se você quer obter respostas com Deus, suba nele. Todo homem que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Seja um. Assuma essa posição como igreja verdadeira, cenáculo, para dar a ele agora a sua recompensa. Mas não há exaltação para ele se nós não nos diminuirmos. Alguém vai ter que vencer nisso tudo.
E eu não estou aqui para declarar uma guerra contra você. Estou aqui para dizer a você que antes eu pensava ser uma coisa importante, um ponto comum, mas descobri em Cristo que eu era um perdido e um pecador sem salvação. E hoje eu sou essa reta chamada Daniel, que sempre se vê direcionado a Cristo para apelar e pedir alguma coisa a Ele, porque sei que sozinho eu não posso gerar salvação. Você é um? Esta é a razão de você estar aqui hoje, então. Precisamos dele. E ele precisa ser o primeiro. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos.